Você ficaria 2 horas da sua vida numa sala de cinema, assistindo a um filme numa língua totalmente desconhecida, sem legendas? Provavelmente qualquer pessoa diria que não. Pois bem, como surgiu essa cena para mim? Um dia desses ouvi uma pessoa dizendo que não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Ela dizia: por que tanto sofrimento? Por que a vida não tem legenda? Não dá para entender e eu não consigo viver sem entender. E nesse caso, olhando para ela, eu fiz essa analogia com o cinema e pensei: sim, e a história não está lá na tela, está aqui na sua própria vida. Não dá para simplesmente levantar e ir embora do cinema. Não é errado querer entender, naturalmente. O problema começa quando a pessoa precisa entender por causa da sua necessidade incessante de controlar a vida, as situações, os outros. Muitos têm essa característica de ser controladores, mas eu quero dar um destaque especial aqui para o dependente do vínculo ou codependente. A hipótese é de que em muitos desses casos houve uma experiência de enorme falta de controle, geralmente na infância. E por causa do enredo familiar ou por outros motivos. Ao crescer, a pessoa pode se tornar obcecada em controlar para se sentir segura e tranquila. E ela pode ter diferentes jeitos de controlar. Por exemplo, pode querer controlar os passos do outro, ou tentando mudá-lo, fazer manipulações onde ele se sinta temeroso ou culpado. No fundo, ela crê, consciente ou inconscientemente, que isso trará felicidade a ela. E isso é uma ilusão. Sabe, uma pergunta pode ser muito reveladora e útil. Mas observe esse tipo de questão. Por quê? Por que comigo? Essa pergunta, na essência, leva para o passado. E muitas vezes para um espaço ou um tempo onde não temos poder. Há dados ou fatores externos que fogem à nossa compreensão. Além disso, pode implicar num julgamento, gerando um sentimento de culpa ou um sentimento terrível de desamparo. A questão é, essa indagação por si só pode fazer sofrer mais e muitas vezes não abre caminho para o esclarecimento, não ajuda a pessoa a evoluir do lugar de dor em que está. Então, perguntar pode ser ótimo, mas qual pergunta é poderosa o suficiente para provocar um movimento interno rumo à luz? Talvez. Para quê? Qual o objetivo de eu viver isto? O que posso aprender nessa situação? O que posso mudar? Se não posso mudar o que está fora de mim, e dentro posso? Talvez essas perguntas sejam mais úteis. Acredito que sim, vale experimentar. Não acredito na infelicidade como um destino, uma fatalidade externa a nós. Ao contrário, a natureza é farta, rica, bela e tende ao equilíbrio, à harmonia. Mas não adianta brigar com ela. Eu acredito que se pode construir a felicidade sendo mais realista. O que acontece frequentemente com o codependente é que ele resiste e nega a sua realidade. Por exemplo, às vezes ele tenta vários jeitos para segurar quem não quer mais ficar ao seu lado, ou manipula essa pessoa. E ele até muda a si mesmo, se anula para se adaptar ao que o outro gosta. Enfim, acaba repetindo os mesmos caminhos de formas aparentemente diferentes até se esgotar. Isto é tentar controlar os fatos. E vale lembrar, os mesmos caminhos vão dar nos mesmos lugares. Um dia, ele olha para trás e nota como negou a realidade e perdeu tempo e energia insistindo no mesmo sentido. Para começar, é importante aprender a enxergar e aceitar. E é preciso não confundir a aceitação com resignação, desistência, passividade ou fraqueza.
Não, trata-se de assumir que existem fatores externos que não podemos mudar. Isto é ser racional. Os outros, por exemplo, nós podemos mudá-los? Algumas pessoas dizem que podem, nem que seja pela força. Eu diria que alguém pode se deixar mudar se achar interessante. Então, é ele quem tem o poder dessa decisão. Em última análise, ele quis mudar ou fez de conta que mudou para se adaptar a uma situação que era conveniente. Então, o dependente do vínculo tem a opção de aceitar o outro, mesmo notando que as ações dessa pessoa são insanas ou abusivas. E o que não quer dizer que ele vai se deixar ou vai continuar se deixar abusar. Assim, desistindo de controlar o outro, vê que está na hora de tomar conta da sua própria vida e das suas escolhas. O primeiro passo, geralmente mais difícil, é olhar para si mesmo e assumir o transtorno da codependência. Feito isto, há um bom trabalho a fazer, especialmente se pôs o outro por muito tempo no centro da sua vida, tentando se assegurar através dele. Talvez aí note que fez isso para fugir de alguns fantasmas interiores. Mas, depois dessa fase, se permitir evoluir, descobrirá que esses fantasmas também são parte dessa ilusão que viveu por muito tempo, de que não tem valor, poder ou merecimento e que por isso precisa se apegar a alguém e ter medo da vida se estiver sozinho. Apesar daquela música dizer que é impossível ser feliz sozinho, eu não acredito nisto. Se alguém não for capaz de viver muito bem consigo mesmo, como será feliz com o outro? E por quê? Cada um de nós vive intimamente com a sua própria companhia, ou seja, com a sua consciência em mente. Não dá para fugir de si mesmo. Se não tiver paz, como outra pessoa que está fora poderá suprir isto? É necessário buscar conhecer os próprios recursos e o poder para se conduzir bem na vida. É importante sair da vítima, isto é, do coitadinho de mim, do abandonado, do lesado, e ser o protagonista, responsabilizando-se e assumindo a sua história. É como ser um surfista, que está em pé sobre a prancha e tem como seu único apoio real o seu conhecimento e intuição sobre o que está para acontecer ao seu redor. E a competência de fazer as manobras físicas adequadas para se manter equilibrado. E quando cai, não faz drama. Apenas se levanta e continua seu treinamento, a sua aventura. Aposto que às vezes bebe água e até se assusta com a agressividade do mar, mas nem pensa em controlar as ondas, não resiste a elas. Aceita-as como são. Apenas treina incessantemente para se conduzir melhor a cada dia. Assim, o codependente pode agir e começar a enxergar a luz no final do túnel, e esta luz não é ilusão. Esta luz é a competência que ganha pouco a pouco de usar suas qualidades, viver com autoestima e deslizar pela vida como nesse mar. Nem sempre calmo, nem sempre agressivo, mas curiosamente desafiador e encantador.